Estou tão triste, estou me perguntando se vou continuar participando desses debates, porque Lewis Howard, acho que se você e eu estivéssemos juntos, nos divertiríamos muito se estivéssemos falando sobre qualquer outra coisa. Acho que você me interpreta como você me parece uma pessoa tão legal, você me parece uma pessoa atenciosa, você me parece uma pessoa engraçada. Então me desculpe por estarmos discutindo sobre algo assim e talvez não faça sentido, porque acho que usamos as palavras de maneiras diferentes. Quando eu ouço você dizer as coisas, eu levo ao pé da letra, mas quando eu te pergunto, aí você, o que me parece, você recua para esse tipo de filosofia confusa e talvez você esteja certo, tipo, pode ser que esteja além da minha limitada capacidade intelectual entender essas coisas profundamente. E talvez eu tenha uma compreensão totalmente errada e distorcida do cristianismo. E eu acho, porém, que o que você estava dizendo é, e posso estar errado, no final você estava dizendo, não, eu não quero forçar o cristianismo a ninguém. De jeito nenhum. Acho que você quis dizer que seria bom. Você acha que seria bom se as pessoas, de forma orgânica, por conta própria, através de sua própria reflexão ou raciocínio, chegassem a aceitar certas verdades que você considera amorosas, justas e corretas? E para você, o que teria de errado nisso? Tipo, se todos nós aceitássemos o amor de Jesus e o amor de Deus e todos nós nos alinhássemos com isso, a sociedade seria um bom lugar. E na verdade você pode estar certo sobre isso. Acho que há um argumento forte de que existem ensinamentos cristãos básicos que proporcionam uma vida melhor e uma sociedade melhor. Acredito que haveria menos violência, tortura e desigualdade se as pessoas fossem cristãs, resultando em uma sociedade mais igualitária e tolerante. Então, tudo isso você pode ter me convencido nesse ponto, se é isso que você quer dizer com cristianismo. E sim, eu aprecio isso. Você gostaria que isso acontecesse de forma orgânica? Não quer que seja algo imposto de cima para baixo? Acho que minha resposta é: eu acredito e talvez eu não consiga provar, ou talvez eu consiga. Em algo chamado humanismo, que tem valores semelhantes à sua versão do cristianismo. Ou seja, vamos fazer o nosso melhor para aliviar o sofrimento, vamos ser amorosos e perdoar uns aos outros, vamos ser honestos uns com os outros, vamos tentar tratar as pessoas da maneira que gostaríamos de ser tratados. E eu acredito que esses valores e princípios são autoevidentes. Em outras palavras, você pode viver a vida dessa forma ou pode viver uma vida onde todos estão mentindo, trapaceando, roubando e sendo violentos. Você pode viver em um ambiente com pessoas cuidadosas, compassivas, empáticas e cooperativas e observar qual dessas formas traz mais prosperidade, saúde e bem-estar. Eu também gostaria de ver isso surgir de forma orgânica. Eu gostaria que as pessoas simplesmente abraçassem os valores do humanismo secular. Eu acho, e posso estar errado, que adicionar esse nível de sobrenaturalismo causa mais problemas do que resolve. Mas, obviamente, estou em minoria aqui. A grande maioria dos humanos gosta disso. O sobrenatural faz sentido para eles. Parece razoável, parece racional que exista essa divindade mágica e invisível para quem você pode, eu acho, enviar mensagens mentalmente ou verbalmente, e essa divindade já tem um plano, mas vai decidir se aceita ou não a sua oração. Se Deus é onisciente e tem um plano, não vejo sentido em rezar. Por que não dizer que tudo é vontade dele? Então eu nunca entendi muito bem isso, mas de novo, e eu peço desculpas ao Luiz porque eu interrompi bastante. Eu sei que fui sarcástico várias vezes e tenho que dizer, você nunca foi sarcástico comigo. Acho que você estava realmente tentando se ater às ideias, então eu te agradeço por isso. Mas no fim das contas, acho que a gente só estava falando um por cima do outro. Porque sabe, mesmo quando dizem que todos devem aceitar Cristo no coração, eu realmente não sei o que isso significa. É bonito, eu entendo as palavras, é tipo, é uma frase, mas é poético. Para mim, no fim, o amor que você dá é igual ao que recebe, e eu meio que entendo isso. Ou, sabe, é uma frase que a gente ouve muito, mas eu realmente não sei o que significa. Tipo, Jesus Cristo no meu coração. E é místico, talvez, mas é místico para mim e misterioso para mim. E eu não tenho acesso, acho, a esse nível de entendimento ou sentimento, e talvez você tenha, então acho que eu terminaria, se alguém ainda estiver assistindo, dizendo que talvez esses debates não sirvam para nada. Porque talvez eles tragam o pior de mim, não acho que tragam o pior de Lewis. Acho que isso é uma das coisas que a maioria dos filósofos que conheço faz muito bem, que é se ater às ideias.
Mas eu não entendi muita coisa. Sinto que você estava se escondendo atrás de muita linguagem mística, poética e misteriosa que não condiz com as declarações básicas que os cristãos fazem sobre sua fé, sobre como eles veem o mundo. E então acho que eu terminaria dizendo que os valores do humanismo secular muitas vezes estão alinhados com as grandes religiões do mundo, como o cristianismo, o islã e o judaísmo. Acredito que isso ocorre por nossa humanidade comum. Eu não acho que seja porque existe uma divindade mágica e invisível que de alguma forma faz tudo ser assim. Acho que vou encerrar assim. Tudo certo. Obrigado, Phil Zuckerman. Agora, Lewis, suas considerações finais. Você também terá 6 minutos. Tudo bem. Sim, obrigado e mais uma vez, Phil Zuckerman. Acho que você fez um bom trabalho. Eu não acho que você, sabe, me desacreditou por causa da internet. Acho que você foi civil e generoso. Eu não acho que você distorceu minhas palavras ou, sabe, realmente sabe, eu já tive algumas experiências bem ruins. Então, não acho que isso tenha sido ruim de forma alguma. De verdade. Então, mais obrigado por pelo menos, sabe, o tipo de sua abordagem em relação a isso nesse aspecto. E sua declaração final. Então, sim, acho que a principal diferença entre nós é isso. A grande diferença entre como vemos e o que consideramos ser o cristianismo. Eu acho que existe uma grande divisão aí, e acho que quando você diz que não tem certeza do valor de participar dessas conversas, por causa do que parece ser essa divisão, certo? Parece que isso está fomentando mais discordância do que realmente seria necessário. Porque nós nos daríamos bem, e acho que realmente nos daríamos bem. Não tenho nenhum sentimento negativo em relação a você como pessoa. Você parece um cara legal. Tenho quase certeza de que nenhum de nós votaria no Trump, certo? Então, é isso. Provavelmente existe, uma sobreposição política, ideológica e ética entre nós. Que, sabe, mesmo de uma perspectiva sociológica, talvez seja resultado, não sei, da academia. Talvez seja resultado, sabe, do ensino superior. Talvez seja resultado de, não sei, simplesmente não ser racista. Eu não sei, sabe? E, sabe, então, de muitas formas, sim, 100%, e eu acho que, sabe, isso é, eu consigo ver o problema aí. É como, bem, talvez isso esteja causando divisão e a conversa. Se permitíssemos a diferenciação sem conversa, talvez criássemos um ambiente mais amoroso. E ao tentar incentivar essas conversas, talvez a gente esteja realmente alimentando aquilo que estamos tentando eliminar. E eu acho que tem algo aí, ou seja, existe um risco, mas eu acho que o risco é justificável. E principalmente pelo fato de que, se não expusermos uns aos outros a crítica externa, corremos o risco de nos tornarmos cada vez mais dogmáticos. E isso, e permitir um ambiente em que a gente não incentive, não considere as ideias dos outros, é algo que eu acho arriscado demais. E eu acho que esse é um dos maiores problemas dos Estados Unidos, que existe essa divisão política. Anastasia McIntyre comenta como a divisão entre direita e esquerda gerou tamanha incompreensão que as pessoas já não se entendem mais. E que a forma de raciocínio que elas usam é simplesmente oposta, e que precisa haver algo a que elas recorram para resolver isso. Isso só vai acontecer com uma empatia radical, como: por que alguém pensa assim? Por que alguém agiria dessa forma? E eu acho que é isso que esse tipo de conversa também pode promover. Podemos responder de uma maneira que seja radicalmente empática. Você pode pensar: bem, por que essa pessoa está agindo assim? Por que, se eu fosse eles, por que eu estaria pensando dessa forma? E é isso que eu espero que estejamos fazendo aqui. E talvez esse seja, no geral, o maior benefício de todos. Entre isso, é apenas para incentivar esse tipo de pró-socialidade e respeito mútuo. E da mesma forma, do seu ponto de vista, eu posso entender por que existe esse risco. Veja as guerras históricas e o dogmatismo, especialmente nos Estados Unidos, por exemplo. Pessoas dizendo que eu não seria cristão, você, como começou, como muitos cristãos, sabe? E quero dizer, já me disseram que vou queimar no inferno antes. Sabe? Então eu posso entender. Eu suponho que a questão é que isso não é algo que vai se resolver sozinho. É só que,
Nós vamos ter que enfrentar isso de frente e eu espero que a gente resolva. E a questão é, essa é a principal diferença? Eu acho que dessa perspectiva, eu diria que precisamos ser capazes de dizer que vamos recorrer a alguma coisa. E eu acho que você revelou uma espécie de base metafísica quando fala sobre o secularismo. Ao dizer que recorre à humanidade, acredita em um elemento comum nela. E não se trata de ser subjetivista, pois todos temos opiniões diferentes. Existe um elemento humano comum ao qual podemos recorrer, conhecer e compreender. Acredito que isso está presente e no que você mencionou no final. Se esse for o caso, de várias formas, isso se assemelha ao cristianismo, e talvez sejamos ideologicamente mais parecidos do que diferentes. E então, a única diferença realmente seria: de onde isso vem? Por que acreditamos nisso? Como entendemos isso? O que é muito menos difícil de superar do que, sabe, eu estou certo, você está errado. Por quê? Como? Ou tipo, eu penso assim, você pensa assado. Como resolvemos isso? Não há nada a que recorrer. Então, nesse mesmo sentido, o Papa disse, sabe, católicos e marxistas deveriam trabalhar juntos. Os marxistas acreditam no mesmo tipo de coisa, certo? Sabe, essa ideia de que existe um elemento comum da humanidade. Podemos ser aliados ideológicos ao reconhecer um bem comum pelo qual devemos trabalhar, mesmo discordando em alguns pontos e na compreensão desse bem. Vamos falar sobre o que é bom. Como entendemos o que é o bem comum entre nós? E então, com sorte, pelo menos nos aproximar do bem geral. Talvez haja nuances com as quais discordamos e questões não resolvidas, mas seguiremos debatendo depois. Mas talvez, pelo menos, se primeiro cultivarmos a empatia para nos aproximarmos uns dos outros com uma postura política de compaixão, talvez consigamos diminuir a distância e tornar a sociedade um lugar melhor de qualquer forma. Então, é isso. Só para resumir, obrigado novamente pela conversa. Eu acho que o secularismo não é ruim em si. Eu acredito que há um movimento na história. Espero sinceramente por um cristianismo orgânico que cresça de forma democrática por meio de debates profundamente empáticos entre indivíduos. E, com sorte, se usarmos nossa razão dada por Deus, então podemos chegar a uma fé que seja benéfica para todos. Bem, obrigado. Tudo bem, quero agradecer a vocês dois, obrigado por isso.